Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o livro A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. Vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. Esse livro vai contar a história do Vinícius. O Vinícius ele é um escritor bem famoso, ele tem os livros dele publicados em praticamente todos os países do mundo. Ele é brasileiro, então os livros dele teoricamente são nacionais. E ele tem duas filhas, a Violet, que tem 16 anos, e a Vida, que tem 4 anos, e uma esposa chamada Viviana. Em um determinado momento, que é onde começa a nossa história, ele está participando de um evento, que é o lançamento de um dos últimos livros dele, e a mulher dele acaba falecendo. Ela já estava doente há algum tempo e ela acaba falecendo, e ele não está presente nesse momento da morte dela e tudo mais. E quem fica meio que responsável por tudo isso é a Violet, a filha dele de 16 anos. Só que como ela é menor de idade, ela ainda não pode assinar por nada, nem liberação de corpo, nem ela não pode assinar em nenhum documento. E aí ela tenta entrar em contato com ele para poder avisar ele que a mãe dela morreu, que a esposa dele, né, no caso, morreu. E também, né, para achar alguma forma de conforto, alguma forma de carinho. E todas as vezes que ela tenta entrar em contato com ele, ele não atende justamente porque ele está nesse evento. E aí quando ele, enfim, consegue ver as mensagens que ela deixou, ele volta para o Brasil. Esse evento não é no Brasil, ele volta para o Brasil. Acaba encontrando já a situação meio que resolvida. Ele chega bem no dia do enterro da mulher dele. E aí a Violet fica super brava com ele porque ele não estava presente nesse momento. E a filha dele mais nova também não entende muito a situação, então ela meio que fica brava, mas aí elas rapidamente ele consegue o amor dela de volta, vamos dizer assim. E aí ele começa a ter uma convivência muito difícil com a Violet, porque ela já é um adolescente, já tá passando por uma fase difícil e ainda perdeu a mãe, e o pai é muito ausente. Por conta do trabalho dele, ele não dá a atenção que a família merece ou precisa, né, enfim. E aí ela acaba descontando todas as coisas nele e coloca a culpa toda em cima dele. E aí ele propõe uma viagem para ele junto com as duas filhas, e para eles viajarem para alguns países que ele sabe que vai agradar as meninas, e eles vão embarcar nessa viagem. A princípio a Violet vai ser bem relutante, mas depois ela vai acabar cedendo um pouco. Só que vai ser muito difícil para o Vinícius se reaproximar dela e vão acontecer muitas coisas para ele poder chegar ao ponto de talvez recuperar o amor dela. Enfim, não vou falar porque senão estraga a leitura. Então vamos aos pontos positivos da história. Eu gostei bastante da história que o autor criou. De certa forma até uma história original, pelo menos para mim. Eu nunca li nada parecido assim com esse livro. É bem legal ver a viagem que eles fazem, a road trip, vamos dizer assim, que eles fazem por outros países e tudo mais. A Vida, que é a filha mais nova dele, de 4 anos, é a personagem mais engraçada desse livro. Ela fala, por ela ser criança, assim, meio que não entender direito as coisas, ela fala umas coisas muito nada a ver. Tá todo mundo brigando e ela chega assim do nada e solta umas piadas assim. E é bem legal isso, eu gostei bastante. Os personagens são bem desenvolvidos, tem uma profundidade nos personagens. Eu gostei bastante disso também. A escrita do autor é uma escrita que te envolve de certa forma e ela te prende no livro, apesar de ter alguns pontos, né, que eu vou falar mais pra frente, mas é uma escrita que é boa, não deixa a desejar. Não é excelente, mas também não deixa a desejar. E pra mim eu acho que esses foram os pontos positivos do livro. Só que eu também tive alguns problemas com esse livro. O primeiro problema que eu tive, eu não gostei muito de algumas coisas que o autor inseriu aqui no livro. O livro tem 190 páginas e eu acho que ele colocou algumas coisas no meio dos capítulos para poder meio que encher linguiça, sabe? Para poder dar um número de páginas razoável. Ficou bem parecendo isso e eu não gostei muito disso, acabou atrapalhando um pouco o rendimento da história, porque tava num ritmo bom e aí do nada ele jogava um capítulo assim e acabava meio que estragando o clima da história e tudo mais. Eu também não gostei muito do mimimi que a Violet faz. Eu entendo o sofrimento da personagem e tudo mais, só que chega um certo ponto que esse sofrimento fica muito exacerbado, é muito, muito sofrimento para uma pessoa só.
E acaba também criando um certo desgosto, tipo, ela não se torna um personagem que você tem uma empatia. No começo até você tenta se colocar no lugar dela, mas depois fica tanta sofrência que não dá pra aguentar, não dá pra aguentar. E outra coisa que eu não gostei também, assim, na verdade é que tem meio que um mistério aqui no livro. Não é um mistério, é um segredo, entre aspas. Só que eu acho que nas primeiras 30 páginas eu já sabia qual segredo que era, como que a história meio que ia acabar. Teve uma parte do final que sim me surpreendeu, mas assim, o mistério que tem em torno do livro mesmo, que o autor gera durante a história, não foi novidade pra mim. Logo no começo eu já peguei esse mistério, já consegui resolver, então faltou acho que um desenvolvimento. Em vez do autor ter focado nessas páginas aí aleatórias, ele poderia ter desenvolvido melhor esse mistério da história, então não sei. Eu acabei dando 3 estrelas e meia para esse livro. Eu gostei da leitura, é uma leitura agradável, tem 190 páginas, então é bem pequenininho o livro. Só que teve esses pontinhos aí que eu não gostei, mas eu acabo recomendando a história porque é bem legal ver o ponto de vista. Um escritor narrando um escritor, e é bem legal isso, então eu recomendo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Divulga esse vídeo para os amigos de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso. Um beijo, tchau.